E vamos iniciar agora a nossa 10ª aula, tá? A nossa aula de número 10, a gente vai estar falando sobre negociação. Tá? A negociação vai um pouco mais além do que só preço, que valor. Né? Quando a gente fala em negociar, a gente sempre pensa em, eu quero isso para fazer tal coisa. Se você me der isso, eu dou esse desconto. Né? A negociação está um pouco além disso. Tá? A negociação, na verdade, ela tem dois objetivos, vamos dizer assim. Né? Ou ela conseguir o que quer, né? Ditamente a própria fechamento, né? A própria venda, ou prezar pela manutenção do relacionamento, ou melhor, né, melhorar esse relacionamento aí com o cliente. Tá? E para isso a gente trabalha com dois perfis de vendedores, né, de negociadores, vamos dizer assim, que é o perfil gentil e o perfil firme. Né? O que diferencia cada um? Né? O firme ele é aquele vendedor que sabe o que quer, né? Ele luta pelo que quer, é decidido a não dar desconto, fechar a venda do jeito que ele quer fechar aquele combo específico, ele não abre a mão para sair perdendo. Tá? E o gentil já é o oposto, né? Obviamente. Ele costuma ceder muito, né? Ele costuma ceder qualquer coisa que o cliente pede, tem medo de ouvir não, é até dizer não também. Então ele acaba aceitando muita coisa para fechar a venda, né? E essa venda acaba não saindo lucrativa. Só que no final das contas não tem o melhor perfil de vendedor, né? De negociador, melhor dizendo, né? O melhor perfil não existe. Né? O vendedor aí de sucesso, né? Ele mescla aí nesse perfil de negociador, né? Entre o gentil e o firme, né? Ele sabe a hora certa de ser um pouco gentil, de ser um pouco mais firme. Então o vendedor de sucesso ele tem esses dois níveis de negociador, tá bom? Por quê? Porque se o vendedor ele for muito firme, né, ele vai ser bom em conseguir o que quer, isso é óbvio. Só que ele não consegue manter um bom relacionamento com o cliente. Às vezes é aquele vendedor que faz uma venda forçada, o cliente ele sai com aquela sensação de venda forçada, de que foi muito pressionado, né? Ele meio que se sentiu sendo feito de bobo, né? Ele não sai satisfeito em ter feito aquela compra, né? Ele não entende que resolveu um problema, né? Ele se sente enganado. A sensação que dá é essa, né? Então ele vai ter dois cenários, né, para esse cliente que fechou dessa forma, né, com um negociador muito firme, com um vendedor que foi muito firme. Ou ele não vai comprar de novo, né, ele não retorna para comprar de novo, ou ele até pede cancelamento. Isso vai depender muito do produto ou serviço. Mas assim, o que eu quero deixar claro é que os dois perfis, né, tem que ser medido na medida certa, né, obviamente. Porque se for muito firme acontece isso, né? A venda é uma venda cansativa, né? O vendedor ele não se sente satisfeito. Mas também se você for muito gentil, né? Você já consegue manter um ótimo relacionamento com esse cliente, mas você acaba não conseguindo o que quer. Né? O vendedor ele não consegue o que quer, acaba tendo um certo prejuízo na venda, né? Ele acaba abrindo mão de muita coisa. E o cliente, cara, o cliente ele é safado. O cliente, se ele perceber que você está sendo muito gentil, ele vai aproveitar, ele vai querer arrancar o máximo possível que puder aí de você. Ele costuma até fingir muitos nãos, tá? Para conseguir mais desconto, mais benefício, mais alguma coisa extra. Porque ele já é convencido, né? Ele já tá convencido que vai fechar o negócio com você. Mas ele, por perceber que você é um vendedor meio gentil, né? Não está sendo muito firme na negociação, ele vai deitar e rolar, né? Sendo um ditado popular aí. Então, se ele perceber essa gentileza exagerada, o cliente ele vai se aproveitar disso, tá? E isso é válido também para o cliente, tá? O cliente também existe dois perfis de cliente no caso, existe o cliente gentil e o cliente firme, tá? Tem aquele cliente que está decidido a conseguir o desconto ou qualquer coisa extra, tem aquele cliente que vai já com esse pensamento, ele já conversa com você decidido de alguma coisa, de repente ele já viu um produto semelhante ou até o mesmo produto de outra marca com um valor específico e sabe que o seu é mais caro, então ele vai na negociação com você decidido a ter um desconto, tá? Então, o melhor a se fazer para cliente firme é você já ser um pouco mais gentil, tá? Você tem que conhecer um pouco a cliente, né? Você conhece um pouco a dor do cliente, tá? E se ele quer um desconto, dê, mas peça alguma coisa em troca, tá? Peça alguma coisa para ele entender que você não está sendo só gentil, você está sendo um negociador ali. Ambas as partes estão se ajudando. Ele quer o desconto? Beleza, mas aí você vai também pedir umas indicações dele aí, no mínimo 20, para dar trabalho para ele também. Tá? Claro, não vai fazer as coisas para perder a venda, né? Se você vê que ele está conformado com 20 indicações para dar um desconto, não mais se for um desconto pequeno, você reduz aí para 10, tá? Mas você tem que ser gentil, mas na medida certa do firme para esse cliente que é firme, tá? Então assim você passa um ar de confiança nesse cliente, né? Que ele conseguiu o que queria e vai estar aberto a novas negociações para você, porque você teve um bom relacionamento ali com o cliente, né? Você foi gentil, mas mostrou ali que você também é um profissional, sabe? Para o cliente gentil, né, você obviamente tem que ser só firme, né? Você tem que pedir o que quer, você vai lá, pede e faz o que você quer, busca o que você quer. Claro que na medida do possível. Se você for muito firme, o cliente vai se sentir pressionado, beleza? Então, resumindo aí, você tem que ser firme com o problema e gentil com o cliente, tá? Você tem que fazer essa observação aí. E uma negociação não é um contra um,
tá? São dois contra um problema. É vocês dois, é você e o cliente, é o vendedor e o cliente contra o problema que o cliente tem. Tá? Então você tem que trazer o cliente para o seu lado. Você puxa o cliente para você e vocês decidem o melhor caminho. Obviamente é você que vai decidir o melhor caminho. Tá? Quem faz a venda aí é o vendedor. Tá? Mas você tem que dar esse ar aí para o cliente que vocês estão decidindo junto. Né? Até porque você tem que manter um bom relacionamento. Beleza? E a gente entra num ponto aí agora que é como saber o que ceder e do que não abrir mão. Né? A resposta é que você tem que ter um plano B. Você tem que ter um plano B para você ter segurança na hora de negociar. Então, para isso, você tem que listar os possíveis cenários e avaliar esses cenários. Tá? Como que a gente lista esses possíveis cenários? Você tem que pensar em todos os cenários possíveis, né, de uma forma que você esteja simulando uma venda. Você simula a venda, a realidade é essa, você vai simular a venda e nessa simulação você não vai abrir mão de nada, né, ou praticamente nada. E simule também uma venda que você vai ter que abrir mão de tudo do que for possível. Você vai testando seus limites aí, você testa até onde você pode chegar, até onde você vai chegar e veja do que você pode abrir mão na negociação. Isso é bom se você for um gerente de vendas, né? Você tem que simular essas vendas aí junto com o seu time, né? Os gestores, sócios, enfim. Quanto mais pessoas envolvidas nesse cenário, né, mais possibilidades vão surgir. Né? Se você for dono, melhor ainda, você tem ali na mão tudo o que é possível ceder ou não ceder, porque às vezes um vendedor, às vezes até um gestor, não tem exatamente as 100% das informações que pode ceder ou não. Né? Se você é um vendedor em si, às vezes seu gestor também não passa tudo o que você pode abrir mão ou não. E isso aí, né, ele costuma deixar só para quando ele tem que se intrometer na venda, beleza? E para avaliar os cenários, você tem que analisar as suas possibilidades, né? Você tem que analisar e ver as suas possibilidades. Então, antes de iniciar uma venda, você já precisa saber o que é desejado, o que é aceitável e o que é inaceitável, né? Então, vamos lá. O desejado é aquilo que vai dar lucro, né? É o valor ideal que vai ser lucrativo para sua empresa. Nesse cenário, você não precisou ceder nada, a venda foi tranquila, o cliente foi aceitável com tudo que você passou, o cenário é perfeito. Tá? Mas, infelizmente, como é perfeito, é quase impossível disso acontecer, tá? E o aceitável é que normalmente aí 80%, 90% das vezes vai acontecer. Né? Ele representa o máximo que sua empresa pode ceder. É o valor mínimo que pode ser cobrado para não gerar as despesas, né, pela venda, para não gerar um desperdício ali na venda, com aquele lucro mínimo possível. É como, né, é o que normalmente você pode ver que é o que acontece, né? Mas nunca, em nenhuma negociação, você tem que jogar o seu valor mínimo no começo. Tá? É quase certo que 80% dos clientes vão pedir desconto. Né? E se você pretende cobrar, sei lá, uma mensalidade recorrente de, sei lá, R$ 200, você já começa cobrando aí 300, R$ 400. E você vai descendo conforme a negociação for andando. Tá? Um exemplo de follow-up, por exemplo. Se você já jogar R$ 200 e o cliente realmente não puder fechar na hora, qual é a diferenciação que você vai jogar depois desse acompanhamento? Entendeu? Qual é a expectativa que você vai jogar a mais? Né? Claro que não é sempre de valor, mas a gente sabe que basicamente roda tudo sobre valor, né? Mas se você fizer isso, depois numa segunda apresentação você não vai conseguir trazer uma novidade para esse cliente. Entendeu? Então, assim, não joga o seu valor mínimo, né, ou máximo, já na primeira negociação, no primeiro contato. Vá quebrando aos poucos, né, como uma escala. E o inaceitável é literalmente o inaceitável, não tem muito o que falar. É uma venda que não vai gerar lucro e você não pode aceitar uma venda dessa, infelizmente. Né? Uma venda que tem prejuízo não é uma venda. Tá? Até porque o importante é, mais do que fechar negócio, né, você fechar bons negócios. Então você tem que definir bem esses 3 pontos antes de qualquer negociação. O aceitável, tá? O inaceitável e o desejado. Tá? Só que a gente sabe que o desejado vai ser bem difícil de acontecer. Não é impossível, mas é bem difícil de acontecer. Então a gente vai mesclar entre o aceitável. Beleza? Fechou? Então é isso. A gente finalizou essa aula aí agora. A negociação é bem rapidinho, tá? Como eu falei, ela vai um pouco mais além de valor, né? Eu dei um exemplo aí de valores, né? Mas ela vai um pouquinho além de valor. Né? Quando você está negociando aí, você tem que saber mais do que a sua empresa pode oferecer de benefício. Tá? Você tem que saber qual é o diferencial aí que você está oferecendo, tá? Além de valor. Mas você tem que ter esses cenários na sua cabeça para você ter sempre um plano B. Beleza? Se for valor, você já joga o valor lá no alto e vai escalando aos poucos. Se for um benefício, joga só depois que você já não tiver mais uma arma que você possa negociar, tá bom? Então a gente fica atento a esses possíveis cenários e essa lista aí que você tem de armas na sua mão, tá bom? Vamos aí para a próxima aula.